Hermanos, hoy nosotros vamos volver ao capítulo de número 3 do livro de João. Estamos estudando todo o livro de João. Hablamos la semana passada da conversa, da prática de Nicodemos com Jesus. E alguns estudiosos falam que se fora falar de um livro importante da Bíblia, seria o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. E assim também, se tiver um capítulo importante, seria o capítulo de número 3, que habla do novo nascimento que tratamos na semana passada. Te invito a ver o vídeo, se você não pôde estar conosco aqui em Jena. E também sobre este grande amor que o Senhor tem donado a nós, por meio de Cristo em la cruz del Calvário, que é o que nós vamos estudar. E se tiver um versículo dos mais importantes, seria esse versículo de número 16, que nós vamos estudar no dia de hoje. Solamente este versículo, chamado o versículo, texto áureo da Bíblia, que diz: porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado a su Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não se pierda, mas tenha a vida eterna. Hermano, nós aqui estamos tratando de um Deus tremendo, um Deus criador de todas as coisas, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus que criou todas as coisas, como está registrado no livro de Gênesis. Abra comigo, Juan, Isaías, capítulo de número 40. Vamos a ler um pouco a Bíblia para ver se entendemos a grandeza deste Deus. Que tremendo! Esse Deus é um Deus maravilhoso que falou com Job acerca de muitas perguntas que Job fazia. Ele falou assim também, descendo sobre sua grandeza. Você sabe onde estava a cabra? Você sabe a cegonha, as asas da cegonha? Ele vai perguntando a Job acerca de muitas coisas. Você sabe quando eu criei isto? Quando eu fiz isso? Quando eu hecho isso? E Job não sabia dizer, porque o Senhor é tremendo, Ele é autoexistente, Ele é desde a eternidade, Ele criou todas as coisas. E o texto de Isaías vai dizer que ele pega toda a arena do mar, da playa, em suas mãos, e toda a água do mar em um pote. E assim é a grandeza desse Senhor tremendo, que vê cada uma das islas e os hombres também como sendo nada delante dele. Não divide sua glória com nadie. Ele é maior que todos os deuses de letra D menor. Assim também o Senhor é o grande poderoso. Nós já falamos sobre isso. Ele é Jeová Rafa, Deus que cura. Ele é Jeová Samá, o Deus presente. Ele é Jeová Jireh, o Deus da providência. Ele é Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Tissedikeno, Ele é a minha justiça. Ele é Jeová Shalom, o Deus de paz. Jeová Rafa, el que sana, el que cura. Ele é o grande Yud-Rei, Vav-Rei, o eu sou, o todo-poderoso. É um Deus maravilhoso. Ele tem muitos atributos também. Ele é santo, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é bondadoso, Ele é tremendamente amoroso. E hoje vamos a tratar desta passagem que se diz aqui no Evangelho de João, do grande amor de Deus que é manifestado entregando seu Hijo unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, nós estamos entendendo que Deus de tal maneira amou o mundo. Hermano, não é o mundo amando a Deus, não é você amando a Deus, não é o que você hace que hace o Senhor Deus te amar. Assim como eu falei com vocês ontem, não há nada que pueda fazer eu amar a vocês menos, e também não há nada que vocês hagam comigo que eu vou poder amar a vocês mais, porque assim eu amo a vocês e nada que vocês hagam vai impedir esse amor
e também não tem nada que você pode nascer e vai fazer eu amar mais. Assim é também com nós delante de Deus. Não tem nada que nós podemos fazer que hace Deus nos amar mais. Pero também não tem nada que nós vengamos a fazer que hace Deus nos amar menos. Assim é o grande amor de Deus. Deus de tal maneira ha amado o mundo que entregou seu Hijo unigênito para que todo ele crê não pereça, pero tenha a vida eterna. O mundo, todas as pessoas, o mundo, não somente os elegidos, o mundo inclui a todo aquele que nele crê, né? Ele amou a todas as pessoas do mundo, viciados, adictos, prostitutas, religiosos, judeus, gentios. Ha hecho uma só igreja, homens malos e homens buenos, pero que não poderiam salvar-se a si mesmos. Deus amou ao mundo e por amor de reconciliar. Há uma necessidade de nós volvermos ao capítulo de número 3, versículo 14, para lembrarmos, pode passar, lembrarmos aqui, irmão, que, e versículo 15 também, para que todo aquele que nele crê não se perca, pero tenha a vida eterna. Como? Lembrando que Moisés levantou a serpente de bronze, para que quem mirasse a ela, eu falei disso semana passada, não perecesse por conta do pecado. O Senhor enviou serpentes abraçadoras venenosas, e assim o povo estava morrendo, pero quem mirasse a serpente de bronze não iria morrer. Assim é Cristo, por conta do pecado de Adão, nós todos, Pablo está dizendo em Romanos 3, todos pecaram e destituídos, afastados, apartados da glória de Deus foram. E assim agora nós podemos ser próximos acerca do Senhor novamente por conta deste amor de Deus. Nós devemos mirar a Cristo que foi levantado na cruz do Calvário. Então, nós vamos ver que Deus amou ao mundo, a todas as pessoas. E quem amou? Foi Deus. Quem entregou? Foi Deus. Não foram os judeus que mataram a Jesus, não foram os romanos que mataram a Jesus. Ele se entregou. Deus entregou a Cristo em uma ofrenda de amor para nós outros. Deus amou ao mundo, sim, de tal maneira amou a Deus ao mundo. Esse Deus eterno, esse Deus misericordioso, esse Deus santo, esse Deus de amor, esse grande atributo de Deus que está também em nós outros, né? Ele amou de tal maneira, o que é tal maneira? Tal maneira pode mostrar a grandeza, muito grande. Aqui temos alguns versículos, como por exemplo, o texto de Efésios, que nós devemos conhecer a amplitude, a largura, a anchura do amor de Deus. Déjame ver o texto de Efésios, carta de Pablo aos Efésios 3:19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que seja lleno de toda a plenitude de Deus. Esse é o versículo 19, pero 16 diz, para que segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que seais fortalecido com seu poder em espírito, en el hombre interior, para que Cristo habite em vosotros e vossos corações por la fé, a fim de, estando enraigado e fundado em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, a anchura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Nós necessitamos entender esse detalhe. Deus amou ao mundo de tal maneira. Que detalhe? Com seu grande amor, mas também conhecer esse amor de Deus, que de tal, presta atenção aqui, de tal maneira é de que modo?
o Senhor amou o mundo, que nos hace conhecer essa anchura, essa profundidade desse amor de Deus. Aqui nós vamos ver que isso foi hecho de uma forma muito dolorosa, porque quando nós vamos ver e vamos, hoje, irmãos, não vou a profundizar muito nesse versículo, porque toda a Bíblia se enfoca muito nesse versículo e usaremos esse versículo em muitas outras vezes e falaremos mais em João 19 acerca da crucificação, pero aqui hace lembrar de um processo em que Jesus foi traicionado por Judas, depois de orar, depois de buscar a face de Deus, depois de ver adelante de uma peleia espiritual, como hoje está uma grande peleia espiritual que deixou os discípulos cansados, dormindo o peso espiritual, enquanto Jesus orava, clamava ao Senhor: Pai, aparta de mim esse cálice, se possível, pero seja feita a tua vontade e não a minha. E muitas das vezes nós queremos nossa vontade. E estavam orando Jesus, quando chegou Judas e aí traicionado com um beijo. Isso habla de alabança, de adoração, cantares, alaba-me com os beijos de tua boca, amada minha. Salomão expressou no livro de Cânticos, habla de adoração e com uma forma de adorar, aí traicionado a Cristo, foi preso, cuspiram nele, bateram nele, com um azote foram para contra ele, e assim enquanto Pilatos queria liberá-lo porque não venia em ele nenhuma culpa, os judeus gritavam: crucificam, crucificam. Carregou a cruz que era para ser minha, que era para ser tua, com uma corona de espinas sobre sua cabeça, foi pendurada no madeiro, depois de tomar os azotes, partes de seu corpo ficaram expostas, muito dolor, muito sofrimento, muita angústia, que era para ser tu sofrimento, tua angústia, tua aflição, pero o Senhor tomou sobre nós uma angústia e sofrimento. Mira, irmãos, Pablo está dizendo que é possível que um homem venha a morrer por um justo, pero não por um injusto. Mira, você teria coragem de donar seu filho para morrer em lugar de outra pessoa? Eu não teria coragem de dar a você para morrer em lugar de outra pessoa. Não, justo. Paulo está dizendo: alguém poderia sim morrer em lugar de um justo, pero Deus nos ha amado e entregou tu Hijo Jesus Cristo para morrer, e nós aún estávamos em uma condenação e vivendo em pecados. E Paulo está reflexionando acerca disso. Isto é tremendo, irmão. E nós temos que ver de tal maneira que é isso. Qual foi o modo da maneira do sofrimento, e nós estando ainda em nossos pecados, o Senhor nos ha amado de uma forma maravilhosa. Hace muito tempo que o Senhor se me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Jesus, ele ha dicho: nada tiene amor maior que este, dar a alguém a vida por seus amigos. Jesus donou sua vida por seus amigos. Serei mis amigos se haceis o que los mando, e já não los chamarei siervo, porque siervo não sabe o que haces do Senhor, sino que ha chamado amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os he hecho conhecer. Juan 15. Porque o amor de Cristo nos aversa, juzgando-nos assim, que se uno morreu por todos, pronto, todos morreremos. Assim Jesus estava invitando nós também a morrer para que Ele venha viver de nós. Mira isto: nos sacou de las potências de las tinúmbrias e nos transportou ao reino del Hijo de su amor. Agora fomos transportados ao reino de amor de su Hijo. O Senhor nos sacou de las tinieblas, de las tinúmbrias, assim nos ha posto
en el reino de amor de su Hijo. El Pablo escreveu em Colossenses 1, mira que gran amor nos ha concedido el Padre. El Padre concedeu amor e Cristo se donou a si mismo, que fuéramos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Había, hermanos, en el tiempo de los romanos, de los griegos, muchos tipos de amor. Había el amor pragma, un amor de interés, solamente pensando aquilo que era bueno para su voluntad. Había un amor ludus, que era como lúdico, como un teatral, un drama, como una cosa de un juguete, de una sola noche. Este también no era un amor maligno. Había el amor que era como se habla del ciúme, manía, era posesión, el ciúme, el amor. Pablo escreveu em 1 Coríntios 13, não suspeita mal, não há ciúmes. Né? Havia um tipo de amor que era o amor eros, totalmente envolvido para a sensualidade, para a promiscuidade. Este não era também o amor de Deus, mas havia o amor estorgui, o amor que ajudava as pessoas umas às outras. Havia o amor filos, onde vem a palavra filantropia, um amor que contribui para o crescimento do outro, que está entre nós outros na família, e entre os irmãos, na igreja, pero a expressão do amor de Deus é ágape, uma expressão sacrificial. Quando tudo vai mal, quando você não merece, é que o Senhor te ama. Quando algo está saindo do controle, amar, valorar, estimar, sentir ou manifestar generosa preocupação por alguém, ser fiel a, sentir prazer em, ter cuidado com o Senhor, hermano, nos ha estimado mais que a si mesmo, porque morreu, e presta atenção aqui, Jesus estimou a nossas vidas mais que a Ele mesmo, porque morreu na cruz por nós outros. O Senhor valorou nossas almas que estavam indo à perdição e nos ha amado. O Senhor manifestou uma generosa preocupação por nossas almas, entregando a si mesmo, porque estavam indo à perdição e Ele nos amou. Mira, hermano, vou a ler de novo, porque de tal maneira amou Deus, de tal maneira, de uma maneira muito grandiosa, um amor muito grandioso, um amor que não merecíamos, estávamos em nossos pecados, um amor grandioso, um amor que foi manifesto de uma forma muito sofrida, com muita sofrência por parte de Cristo Jesus, um amor de uma expressão sacrificial. Ele amou de tal maneira ha amado el Senhor. Todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis em Cristo Jesus. Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós outros aún pecadores. Deus prova seu amor por nós outros, porque Deus amou, entregando seu Filho unigênito. Mira o que 1 João está escrito: en esto se mostrou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou a seu Filho unigênito ao mundo. Deus entregou seu único Filho ao mundo para que vivamos por Ele. La muerte de Cristo é o sinal de nossa vida. Porque o grano de trigo, de la cebada, se cai na terra, se não mure, fica solamente ela. Pero se mure, dá muito fruto. E assim também Cristo ha morrido, pero ressuscitou. E agora nós podemos dar fruto em Ele, enxertados, arraigados em la videira, como diz João 15. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém, profecia de Zacarias, espírito de graça e de oração, e mirarão a mim a quem transpassaram, e harão llanto sobre ele, como llanto sobre el unigênito, afligindo-se sobre ele, como quem se aflige sobre el primogênito. Irá um dia a nação de Israel, vai se afligir, mirando as manos
que estão furadas de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ver que el Señor está trabalhando por nosotros, está trabalhando para bendecir nossas vidas. E isto começou com a morte de Cristo na cruz. Romanos 10, 9. Isto, hermanos, é importante. Deus amou de tal maneira ao mundo que ha dado su Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê. Eu falei de Deus, um Deus grandioso, que amou ao mundo. Falei do amor, da forma de amor, que amou ao mundo, todas as pessoas, de tal maneira, de uma forma grandiosa e de uma forma muito sofrida, que entregou seu unigênito. Hablamos e leemos textos que mostram que Cristo era o único Hijo de Deus, que foi entregue por nós outros, para que todo aquele que nele crê, aí tem uma posição, para você ser salvo, para ser livrado do inferno, mas principalmente para morar com Cristo, estar na presença de Deus eternamente. Nós outros temos que crer em Jesus. A salvação vem primeiramente creyendo em Jesus Cristo como su único e Salvador. Assim está escrito: a saber que se com tu boca confessa ao Senhor Jesus e em tu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os muertos, será salvo. Romanos 10. Quando pues ressuscitou dentre os muertos, e seus discípulos se lembraram de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dicho. Juan 2, 22. Depois que ele havia ressuscitado, foram a crer, porque a Escritura disse: todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos 10, Pablo está escrevendo que se nós cremos nele, nós não vamos a estar confundidos, porque nossa crença, nossa fé está pautada na palavra, e sua promessa é verdadeira e se cumprirá, e ele hará novamente, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Hoje estamos padecendo com muitas dores físicas aqui, a família na casa, pero nós cremos em ele. Ele padeceu por nós. Isaías capítulo número 53. Eu vou ler muito rápido aqui. Isaías, o capítulo número 53, para nós compreendermos de tal maneira que amou Deus ao mundo, entregando seu Hijo unigênito para nós. Quem ha creído em nosso anúncio, sobre quem ha manifestado o braço de Jeová, subirá qual renuevo delante de ele, como raiz de tierra seca. Não há parecer em ele, nem hermosura. Le veremos, mas sim atrativos, para que lhe deseemos. Despreciado e desechado entre os homens, varão de dolores, experimentado em quebranto, e como que escondimos de ele el rosto, foi menospreciado e não lo estimamos. Certamente levou em nossas enfermidades e sofreu nossos dolores, e nós lhe tivemos por azotado, por herido de Deus e abatido. Mas ele herido foi por nossas rebeliões, molido por nossos pecados. O castigo de nossa paz foi sobre ele, e por sua llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, por conta das llagas de Cristo, nosotros fomos sanados, nosotros fomos curados, nosotros fomos sanados. Assim, nosotros fomos sanados por conta do sofrimento de Cristo, um homem de dolores, de tal maneira amou o Senhor. Agora nós temos que crer em el Senhor Jesucristo, crer que Ele é o Salvador, crer que Ele pode perdonar. ¿Por quê? Para que não se perca e nem tenha a vida eterna. A continuação do capítulo vai dizer que aquele que está em la luz viene para a luz, para que suas obras sejam manifestas.
quem está em tiniebla não quer venir à luz. Vou ler o texto. Essa é a condenação que a luz vino ao mundo e os homens amaram mais as tinieblas. Porque todo aquele que hace lo malo aborrece a luz e não viene à luz, porque suas obras não sejam redarguidas. Nós temos que andar em la luz, como Cristo em la luz está. E assim perdonamos nossos irmãos e o sangue de Jesus, tendo comunhão com nossos irmãos, o sangue de Jesus nos perdona de todos nossos pecados. Então nós temos que crer em Ele. Como escaparemos nós se tuviéramos em pouco uma saúde tão grande, la qual, havendo começado a ser publicada por el Senhor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oíram. Hebreus 2:3, el escritor está dizendo para nós que não tem como nós escaparmos, né, de receber esta salvação tão grandiosa. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, mas el que es incrédulo en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Assim nós, hermanos, nós temos que viver para conhecer e agradar a Deus, buscando valorar aquele que primeiro nos amou, entregando sua vida na cruz do Calvário por nós, manifestando o amor de Deus por nós, manifestando a graça por nós, para que todo aquele que nele crê, nós creemos em Cristo. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Nós creemos em Cristo. Agora temos que viver de acordo com suas palavras. Aquele que crê em mim, obedece minhas palavras. Nós temos que viver de acordo com sua palavra e conhecer este amor. Eu vou ler novamente para nós cerrarmos aqui este capítulo de número 3 e versículo de número 16, que é muito importante. Estou apenas trazendo uma reflexão simples acerca do texto, porque é muito grandiosa essa mensagem, é muito poderosa, que habla do amor de Deus, este amor extraordinário, este amor grandioso, que você não merecia, que eu não merecia, pero o Senhor nos ha amado, aún nós estávamos em nossos pecados. E porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado a seu Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Amor ágape, amor de uma expressão sacrificial, se ha entregado como um cordeiro mudo, como ha dicho Isaías 1, no capítulo 53, não abriu sua boca, ele foi entregando-se a si mesmo por amor de você. Então, se você está ouvindo esta mensagem, esta película, independente do que você ha hecho, seja um ninho, uma ninha, como aqui temos, você pode ser uma pessoa que estava fumando, tomando, em las drogas, mentindo, roubando, prostituindo. O Senhor pode perdonar porque amou a você também em la cruz do Calvário, pero você tem que crer em Ele, entregar tu vida a Cristo Jesus, como nós leemos o texto de Romano: aquele que crê e confessa com tus lábios, este será salvo. Deus morreu por nós. Hermanos, o Senhor Jesus morreu por você. Então, se você crê que Jesus Cristo pode perdonar seus pecados e pode levar você a morar com Ele na eternidade, em um momento de santidade, gozo e alabança do santo nome para toda a eternidade, porque há uma eternidade sem Deus. E o texto de João 3,36 vai dizer também, né, que crê nele tem a vida eterna.
pero el que rechuza creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre toda la humanidad. La forma de nosotros escaparnos de la ira de Dios es creyendo en Cristo Jesús. Hace conmigo una oración. Señor mi Dios, yo creo que Jesús es el único y suficiente Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, célame con tu Santo Espíritu. Dame el fruto del Espíritu para que yo venga a vivir como un hombre espiritual, como el Señor habló con Nicodemos, naciendo de nuevo, viviendo de una forma espiritual, guiado por el Espíritu, no andando en la carne, pero como hijo de Dios en la tierra, como astros en este mundo en tinieblas. Ayúdame, Señor, perdona mis pecados, saca toda la carga. Yo creo que Cristo es el único verdadero Hijo de Dios que puede salvar la humanidad. Nos creemos y valoramos este amor de Dios que de tal manera entregó, ha manifestado entregando tu Hijo para que todo aquel que nele crê não perezca, pero tenga la vida eterna. Bendiga, Senhor, a cada uma das pessoas que aqui estão, a cada uma das pessoas de Ana, de Texas, de los Estados Unidos, da América Latina, Central, de Ásia, de África, de Europa, de Oceania. Padre, em nome de Jesus, onde estiver um missioneiro predicando esta grande mensagem, que hoje de uma forma muito simples, muito rápida, compartimos, ó Padre, que o Senhor amou o mundo de tal maneira, de uma maneira muito extraordinária, muito maravilhosa. Oh, Ele me amou. Ele te ama, irmão. Não se olvide de isso. Jesus te ama e que o Senhor pueda te ajudar a valorar para que tu viva também conhecendo a profundidade, a largura, a anchura desse grande amor, a altura desse grande amor. Em nome de Jesus, nós outros bendecimos a tu santo nome e te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Oh, Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. El grande amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la unción y la consolación del Espíritu Santo, sea con todos aquellos que aman y aguardan el Señor volver y juntos vengamos a decir amén. Amén.